o Congresso está vendo, está enxergando no governo nesse momento. O Congresso, este Congresso que está aí, o governo Lula acabou. Para jornalistas da Globo falar isso é porque a coisa está muito mais séria do que a gente imaginava. E por isso que o governo se torna perigoso. Agora o governo vai pro tudo ou nada na questão de terrorismo político. Manifestação, ônibus pegando fogo, pneus pegando fogo, guerra, gente saindo machucada. Porque o objetivo deles agora é incendiar o planeta, incendiar o Brasil. Tensão na Venezuela obriga Forças Armadas a mobilizar tropas na Amazônia. É isso mesmo. As Forças Armadas iniciaram os preparativos para a Operação Atlas, uma das maiores ações militares já planejadas na região amazônica. Entre os dias 2 e 11 de outubro, tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão atuar em conjunto em áreas de selva em Roraima, Amazonas, Pará e Amapá. O planejamento da missão vai até 10 de julho. A realização da Operação Atlas na Amazônia vai ocorrer meses depois de um episódio que levou a tensão na fronteira norte. Em janeiro desse ano, veículos blindados da Venezuela cruzaram a divisa em Roraima, alarmando autoridades brasileiras e a população de Pacaraima. O governo venezuelano disse que houve um erro de navegação, mas o incidente aumentou, sobretudo, a desconfiança em relação ao regime de Nicolás Maduro. Centrão vai ao Supremo para manter queda do decreto de Lula. É isso mesmo. 8 partidos, incluindo 3 que possuem ministérios dentro do governo Lula, decidiram protocolar uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para garantir a validade do decreto legislativo que derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que tinha sido decretado pelo Executivo. A ação, que deve ser apresentada ainda nesta quinta, conta com a assinatura de União Brasil, PSD, PP, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD e PSDB. A medida vem após o governo federal ter recorrido ao STF para tentar reverter a derrota sofrida no Congresso. Todo o Centrão está contra o governo e a própria Globo News já admite que o governo Lula acabou. Para jornalistas da Globo falar isso é porque a coisa está muito mais séria do que a gente imaginava. Nunca esqueceremos naquele dia onde o resultado das nossas tão democráticas eleições, quando sai o resultado, você se lembra daquele vídeo dos trabalhadores, funcionários do Jornal Nacional, da Rede Globo, celebrando como se o Brasil tivesse acabado de ser salvo? Se lembram disso? Eu faço questão que você assista. Isso aí é o Jornal Nacional, tá? Pois é. Celebraram como se fosse o salvamento do mundo. A Globo já entendeu que o Lula acabou. A Globo, os jornalistas que batiam palmas e passavam pano, já entenderam que acabou. E agora já não tem mais medo de falar isso. Porque chegou num ponto que tentar esconder isso é destruir o que resta de credibilidade dessa imprensa. Então eles são obrigados a falar a verdade. Esse é o nível que chegou da rejeição, do desespero do governo, das merdas que eles andam fazendo. Aí, olha só isso aqui. Na sua coluna hoje no Jornal Globo, roda aqui, por favor, ó. Vocês estão vendo. Você traz uma análise sobre o que, na sua avaliação, obviamente, o Congresso está vendo, está enxergando no governo nesse momento. E aí, até ontem a gente trouxe aqui a pesquisa do Felipe Nunes, da Quest, mostrando como os deputados veem o governo, e você fala isso, que para o Congresso, este Congresso que está aí, o governo Lula acabou. Eu acho que o Congresso está muito claramente decidido a tocar a sua vida por conta própria e não acredita mais que o Lula seja um pato manco do que um presidente popular capaz de se eleger. Isso se chama expectativa de poder. O Congresso abandonou Lula não só pelas besteiras e rejeição, abandonou Lula porque não vê nele alguém que vai continuar na presidência. Então eles já começam a procurar
o espectro ou o grupo que vai estar na presidência em 2027. Eles sabem que não é o Lula. Então não tem por que ficar se desgastando com, como o próprio Merval disse, um pato manco. Estão à procura do próximo grupo e eles já entenderam. E eu digo que eles já entenderam sem medo de errar. Por quê? Agora eu vou tentar abrir aqui, vamos ver se abre. Eles já entenderam sem medo de errar, porque numa pesquisa que foi feita, que é a Quest, foi perguntado para eles quem eles acham que serão o próximo presidente. Se é o Lula, o candidato do Lula, ou se vai ser alguém da oposição. Não estou achando que não, mas a esmagadora maioria já sabe que o próximo presidente é da oposição. Oposição é nós, Bolsonaro, PL, deputados de direita. Eles já sabem que vai ser o Bolsonaro ou alguém que o Bolsonaro indicar. Então se distanciam desse governo, já não estão preocupados mais em articular, não vão aprovar mais nada desse governo, já não tem chance de aprovar mais nada ali dentro. E por isso que o governo se torna perigoso. Agora o governo vai para o tudo ou nada na questão de terrorismo político. Vai ver manifestação, ônibus pegando fogo, pneus pegando fogo, guerra, gente saindo machucada. Porque o objetivo deles agora é incendiar o planeta, incendiar o Brasil, para, obviamente, depois reinar sobre as ruínas. Então, assim, nós estamos vendo aí o fim da esquerda. Não é a vitória de uma eleição. Não é a direita ganhando uma eleição. Nós estamos vendo o desespero dos afogados. O fim da esquerda. Nós vamos fechar, não um capítulo. Esse livro maldito que nos assombrou durante décadas está prestes a ser fechado e jogado na lata de lixo. Como vocês sabem, 150 autoridades do nosso país, envolvendo grandes empresários da nossa nação, decidiram sair daqui para ir lá para a Europa para falar sobre Brasil e democracia. Bom, eu vi muitas críticas em relação ao ministro do STF, André Mendonça, que também decidiu comparecer a esse evento. E eu digo para vocês, eu eu tenho certeza que ele foi lá para fazer um contraponto. Senão seria apenas uma redoma de pessoas com mentes autoritárias, elogiando umas às outras sem nenhuma voz de sanidade. E o André Mendonça foi lá, ser essa voz da sanidade, a voz do bom senso. Primeiro, viraliza esse vídeo onde ele dá uma entrevista, aí ele já está em Portugal, onde ele manda um claro recado para os seus colegas do STF, mostrando insatisfação com o caminho que a corte está tomando. Eu sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Os parlamentares, em torno de 60%, concordam com você. Também mais, na verdade, né? E na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados. Não é o senhor que está sendo vencido, ministro. São eles que estão sendo derrotados pela ideologia. Você continua vitorioso, você está só defendendo o bom senso. Defender o bom senso jamais será vencido. Onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Se eu falar uma coisa dessa, é inquérito na mesma hora. Mas pelo menos alguém lá está falando. Como se isso não fosse o bastante, ele foi, por ser ministro da Suprema Corte, ele recebeu o convite e teve um tempo para poder palestrar lá, onde o Barroso palestrou, o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, mas o discurso dele foi bem diferente. E eu acho que seria interessante a gente ouvir a partir desse momento aqui, ó. Eu dei uma melhorada no áudio, tá? Então, tirou um pouco as palmas, mas tem momentos aí que o povo bate palmas para ele. E a legenda não ficou 100%, mas eu vou corrigindo aqui, porque o áudio não ficou muito bom. Que reenquadra as questões remuneratórias. Magistrado tem que ganhar bem. Agentes do Estado têm que receber de forma adequada, porém respeitada a Constituição e os parâmetros estabelecidos. Nesse momento, ele é ovacionado por falar o óbvio, que os agentes de Estado têm que trabalhar de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Constituição e pelo Congresso. Segundo ponto,
a necessidade mais profunda do que uma reforma administrativa, uma reforma do Estado. Uma avaliação mais adequada, mais segura do papel de cada instituição. Isso envolve executivo, isso envolve legislativo, isso envolve judiciário. Onde, nessa discussão, não são as instituições em si quem tem que ganhar ou quem pode perder, mas é o Estado brasileiro e é o povo brasileiro. O povo brasileiro é soberano. No âmbito do judiciário, uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização. Na minha análise, uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para propor ações diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos comparar com outros países, como a Alemanha, Espanha, dentre outros exemplos, nós temos um rol, eu diria, melhor estruturado, onde se demanda um maior grau de representatividade social para que haja uma discussão imediata perante o Poder Judiciário. Em segundo lugar, penso que avaliar o papel do Supremo Tribunal Federal como a sua função que eu reputo mais essencial, ser a Corte de Defesa das Garantias e dos Direitos Fundamentais. Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar crimes. Olha que maravilha! Ele está aqui dizendo que, na opinião dele, o STF tem que parar de ficar prendendo pessoas, julgando crimes e se preocupar apenas com a parte da Constituição, de direitos fundamentais. Imagine que país maravilhoso seria se não tivesse o STF mandando prender todo mundo que o critica. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. E a sistemática do juiz das garantias, para mim, é emblemática. O juiz que faz um processo investigativo não é o que julga. E o que revisa o julgado não é o mesmo, é o outro. Olha que maravilha que ele está falando agora. Basicamente, ele tiraria o Alexandre de Moraes de todos os inquéritos que ele está. São os mecanismos de freios e contrapesos internos dentro do próprio sistema de justiça. Bom, André Mendonça, ele está fazendo algo que dá tanto orgulho de ver, né? Que é levar um pouco de bom senso para dentro do STF. Não precisa ser de direita e de esquerda, não. Ninguém quer que o STF tenha um viés político. Que ele tenha apenas bom senso, siga a Constituição e não se deixe transformar em um instrumento político de repressão, que é o que ele é hoje. Isso é inegável. Hoje o nosso STF se transformou num objeto de repressão. Caiu uma nova bomba no colo de Moraes que colocou ele entre a cruz e a espada. E agora eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, que bomba que é essa, Deltan? Segundo, quais são as 2 opções de Alexandre de Moraes no meio dessa crise? E em terceiro lugar, qual é o meu palpite sobre o que o Moraes vai fazer, isso com base em uma experiência pessoal minha com Moraes. Deltan, como assim experiência pessoal sua com Moraes? Eu vou contar pra você. Bora então direto ao primeiro ponto, com essa coluna aqui que saiu na Malu Gaspar, no jornal O Globo. Oposição vê Alexandre de Moraes entre a cruz e a espada na crise do IOF. É o seguinte, gente. O PSOL entrou primeiro com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada pelo Congresso da alta do IOF que foi o governo que fez. O governo aumentou o imposto, aí o Congresso foi lá e derrubou. E essa foi a maior derrota do governo Lula nesses 2 anos e 7 meses de Lula 3. Foi uma verdadeira humilhação. Aí depois a ação do PSOL para tentar derrubar o veto do Congresso ao aumento do IOF, Lula decidiu que a AGU também deveria entrar com uma ação no Supremo para derrubar a votação do Congresso. Mas é claro, né? O Lula fez isso depois dele consultar informalmente os ministros do STF, é claro, que disseram na imprensa que se Lula entrasse com a ação, ele ganharia no Supremo. Para surpresa de absolutamente ninguém, né? O caso caiu por sorteio com o ministro Gilmar Mendes, mas ele jogou a bola para o Alexandre de Moraes, dizendo que ele já estava relatando, o Alexandre de Moraes já estava relatando um outro processo sobre o mesmo assunto que tinha sido movido pelo PL. Vejam, gente, que no Brasil quem decide tudo é o Alexandre de Moraes. A novidade é quando ele não decide alguma coisa.
Pois bem, isso colocou Alexandre de Moraes mais uma vez em uma situação delicada, porque ele já é alvo de vários ataques de várias frentes diferentes. Bora ver aqui o que diz a matéria. Senadores que fazem oposição ao governo Lula veem Moraes numa situação delicada na resolução do impasse. Por um lado, se o ministro atender o Palácio do Planalto e suspender a decisão do Congresso ou dos parlamentares, a decisão será interpretada como uma declaração de guerra ao Congresso e arrastará o Supremo para o centro da crise. Por outro lado, se negar o pedido do governo Lula, o ministro vai frustrar o Planalto e isolar ainda mais o presidente da República, que amargou a maior derrota do seu terceiro mandato com a suspensão do decreto. Isso me leva ao segundo ponto meu aqui. Quais são as duas opções de Alexandre de Moraes? Olha, são essas. Primeiro, ele pode atender Lula e declarar guerra ao Congresso. Ou então, segunda opção, não atender Lula e deixar Lula isolado, o que significaria o fim do governo, porque Lula só tem o STF hoje para governar, ele não tem mais o Congresso. Você consegue perceber como a escolha é difícil para Alexandre de Moraes? A escolha é entre arranjar uma briga com o governo ou então arranjar uma briga com o Congresso, quando Alexandre de Moraes já tem uma grande guerra contra toda a direita. Ele está então entre a cruz e a espada. Essa expressão entre a cruz e a espada, ela vem lá da época da dominação espanhola nas Américas, em que os conquistadores eles colocavam os povos originais no dilema de aceitar o cristianismo, a cruz, abandonando toda a sua cultura e identidade local, ou, de outro lado, ser morto pela espada dos soldados. Hoje a expressão é usada como uma metáfora para decisões muito difíceis, como essa do Moraes. Só que tem um grande porém que deixa essa equação mais complexa. Abrir uma vaga no TSE. E se tem uma coisa que Alexandre de Moraes se preocupa mais do que tudo, é com aparelhar o TSE com seus aliados, porque ano que vem nós temos eleições presidenciais. A direita vem forte e Moraes vai fazer de tudo para que a direita não consiga eleger uma maioria no Senado, a ponto dele mesmo chegar a falar com governadores, pedindo para eles concorrerem ao Senado. E nesse contexto, a ocupação dessa vaga no TSE é absolutamente central. Até mesmo porque quem vai ser presidente do TSE nas eleições de 2026 vai ser o Nunes Marques e o vice vai ser o André Mendonça. E aí, como quem indica ministro do TSE é o Lula, o medo do Congresso é que a decisão do Moraes já esteja pronta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Moraes já deixou claro para integrantes do governo Lula que é a favor da recondução ao cargo do ministro Floriano de Azevedo Marques, de quem é amigo pessoal há décadas. Para o interlocutor de Bolsonaro, Moraes não vai querer contrariar o governo Lula em um momento em que trabalha pela indicação de Floriano ao TSE. A vida como ela é, resume esse interlocutor. Ou seja, a vida como ela é em Brasília. Tudo é movido por interesses, não pelo direito e nem pela justiça. Afinal de contas, se fosse o direito que mandasse, o Congresso ganharia essa briga sobre o IOF, porque o IOF ele não pode ser aumentado como um instrumento de arrecadação como o governo está fazendo. O IOF é um instrumento de política monetária. Se o governo quer aumentar impostos, ele precisa fazer isso via Congresso, aumentando impostos de verdade e com antecedência de um ano. Essa é uma garantia, gente, dos contribuintes. Esse tipo de garantia remonta até a Magna Carta, lá de 1215, que foi assinada pelo rei João na Inglaterra, que restringiu os poderes do rei para aumentar impostos sem o consentimento dos contribuintes, que aqui são representados pelo Congresso Nacional. Ou seja, não dá para o governo Lula sair aumentando imposto para fins arrecadatórios sem o consentimento do Congresso. É claro que o Congresso tem a razão. Pois é, gente. Indo aqui para o meu terceiro ponto, sobre a lição da minha experiência pessoal com Moraes, que se aplica aqui nesse caso. Vocês lembram da minha cassação? Naquela mesma época, havia 2 cadeiras abertas, 2 vagas em aberto no TSE, e Moraes queria indicar o Floriano Marques e o André Ramos Tavares, 2 amigos pessoais dele. A imprensa noticiou várias vezes que o Moraes estava buscando uma agenda com Lula e nunca era atendido. Aí, me cassaram. E depois da minha cassação no TSE, na semana seguinte, Moraes almoçou com Lula e no fim do almoço, Lula nomeou os 2 indicados por Moraes. Olha, os comentários e as conclusões sobre isso eu deixo com vocês. É realmente a vida como ela é. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.